Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que adora ficar por dentro das notícias que envolvem ciência e saúde. Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde respondemos suas perguntas ou trazemos curiosidades do mundo da educação física. Eu sou o professor Gilmar Esteves e antes de começar, gostaria de lembrar que esse podcast tem o apoio da Centauro. Se você também acredita no poder transformador do esporte e do movimento, assim como nós e a Centauro acreditamos, vai lá no perfil do Instagram, @CentauroEsport, e manda muito amor para eles. E hoje vamos falar de um estudo que irá te auxiliar a entender parte do mundo da pesquisa e publicação de artigos científicos e de quebra pode colaborar e muito para você aluno que está produzindo o seu TCC, dissertação e até a sua tese. Bora lá? Então, esse estudo foi publicado em 2021 na revista Medical Teacher. Os autores são Rajay Sharma e Harriet Ogle, espero não ter errado a pronúncia deles, lá da University of Exeter Medical School do Reino Unido. E o título do estudo diz assim: 12 dicas para estudantes que desejam escrever e publicar. O objetivo do estudo foi, ou visa esclarecer muitas das dificuldades que envolvem uma publicação e fornecer um guia mais claro e prático para alunos começarem suas próprias jornadas na escrita científica. Eles entendem que algumas barreiras, como falta de orientação, faz com que poucas pessoas sejam bem-sucedidas aí nesse mundo de publicação. Ainda, os autores relatam que grande parte das dicas que eles trazem aqui são derivadas da experiência pessoal e que esse conteúdo demonstra quantas barreiras podem ser superadas para produzir trabalhos de excelente qualidade. Às vezes, os autores usam exemplos de práticas médicas e diretrizes de países específicos, como Estados Unidos e o Reino Unido. Mas eles relatam que todas essas dicas aqui foram elaboradas para serem aplicadas em qualquer outra área, em qualquer outro ambiente. E vamos lá então para as 12 dicas. Primeira, encontre o seu porquê. Quais são os seus motivos para a escrita científica? Ao encontrar o seu porquê, eles relatam que você terá uma base para construir aí um banco de conhecimento ao longo de um tempo. Então, saiba o motivo, o que te motiva, qual é o seu porquê daquele papel em relação à escrita. 2. Vamos para a dica 2 então. Jogue com seus pontos fortes e seja realista. Um pouco de pensamento e planejamento nessa fase criará uma introdução muito mais amigável à pesquisa. Reserve então um pouco de tempo para refletir e pensar sobre aquilo que você tem de mais positivo, suas habilidades, ou seus interesses que você pode ter ali em relação ao trabalho que você está produzindo. Pode ser também um antigo gosto por alguma área específica que você tenha, uma paixão por uma parte específica ali em relação à escrita ou em relação ao tema no contexto geral que você está escrevendo. E isso pode facilitar ali para a sua produção final. Terceira, seja um bom leitor. Não dá para ser um bom escritor sem também consumir leitura, consumir, principalmente aqui no caso, os artigos que são publicados aí na literatura. Então, para produzir pesquisa, você tem que ler também as suas pesquisas, ou pesquisas da área ali na qual você está inserido para essa escrita. 4. Revisite oportunidades perdidas. Então, com certeza você se lembra de alguma coisa que você perdeu ali na sua graduação, alguma palestra, ou alguma disciplina eletiva que você falou, puta, podia ter feito aquela disciplina, ou algo no seu aprendizado que ficou para trás, que você fala, preciso rever esse conteúdo, porque ele vai ser muito importante aqui para o meu desenvolvimento da minha escrita. 5. Eles trazem assim, converse com os médicos à sua volta, porque eles são então lá da área médica, mas
né, converse com os profissionais da sua área ali à sua volta, com os professores, com os colegas, né? Sempre bom ter esse contato muito próximo com quem também está escrevendo ali os artigos, com quem também está produzindo ciência. É importante você estar ali ao redor de pessoas que já estão inseridos, né? E aí você consegue tirar algum proveito, algum conhecimento dessas pessoas. 6. Amplie seus horizontes. Não deixe de escrever, continue escrevendo, varie o tipo de estudo, o tipo de escrita. Não para ali, não desista, né? Continua escrevendo, você vai melhorando aos poucos e vai ampliando, né, também aos poucos ali o conteúdo, né, e a relevância e a profundidade da sua escrita. 7. Se familiarize antecipadamente com o processo de submissão. Se alguém aqui já fez uma submissão em algum periódico, em alguma revista científica, sabe que é bem chatinho esse processo, né? Você precisa entrar lá na revista, ver, né, a lista lá dos autores, o que precisa preparar o seu documento, né? Quais são todo o checklist que você precisa de preparação para o documento. E essa parte é bem chatinha mesmo, né? Bem metodológica mesmo, né? Você olhar ali cada passo a passo e ir ajustando dentro, né, do escopo da revista até você chegar lá no momento de inserir dentro lá do ambiente do autor. Então vai se familiarizando com isso, né? E aos poucos esse processo de submissão vai ficando um pouco mais tranquilo. Você vai demorando menos tempo depois para ir fazendo isso. Mas no começo é bem difícil. 8. Preste atenção aos detalhes. Então esta dica tem como objetivo chamar a atenção, né, para dúvidas que podem surgir e coisas a serem observadas ali no periódico que você escolhe. Então se a revista solicita, por exemplo, declaração de interesse, se solicita cover letter, que geralmente é a carta que você escreve lá para o editor, acho que hoje em dia quase todas pedem isso, e outros documentos necessários, então sempre é bom ficar de olho nesses detalhes dos documentos, né, e conteúdos que cada uma das revistas pedem. Lembre-se que a submissão não é o fim, essa é a 9ª dica. É bem comum que suas submissões nas revistas científicas sejam aceitas sem nenhuma revisão, e eles dizem aqui que existem, né, 4 decisões que podem ser dadas quando você faz lá a submissão do seu trabalho. Ser aceito de prima, o que é muito difícil. E aí voltar então com revisões menores ou revisões maiores, que geralmente é o que acontece, né? Revisões menores ou maiores. Ou então, né, uma rejeição logo de cara, né? Pode ser que isso aconteça. Eu já tomei uma rejeição que veio por e-mail depois de menos de 10 minutos. Acho que, para ser exato, 7 minutos. Eu mandei o artigo e 7 minutos depois veio a rejeição. Não sei como o editor lá pensou em 7 minutos de como o meu estudo não estava dentro do escopo da revista. Sei lá, se ele avaliou a qualidade ou não, ou se de cara ele falou, putz, isso aqui não é pra essa revista. Enfim, bom que respondeu rapidinho, né? Mas, né, quando volta, assim, para você fazer algumas revisões, né, você, né, tem um tempo, tem um prazo, então tem que ficar ligeiro com isso para não perder o prazo para mandar as revisões de volta lá pro periódico. Vamos para a dica 10. O processo não pode ser apressado. Então, toda a calma do mundo ali, né, principalmente se você está iniciando nesse processo ali de publicação, né, e de escrita. A qualidade da escrita científica não é de um dia para o outro, né? Se cobre, mas tenha moderação. Faça as coisas com calma, né? Escreva com calma, dê algumas pausas, né? É interessante você dar o que você escreveu, né, para outra pessoa que tenha, né, um conhecimento sobre ciência, um conhecimento sobre escrita, para essa pessoa ler, que geralmente é o seu orientador, né, que vai ali traçar o passo a passo, né, e te orientar em relação à escrita. Mas se você não tem ali o seu orientador próximo, é interessante você disponibilizar para um colega que tenha, né, um conhecimento científico, ou disponibilizar para algum par ali que possa ler o seu trabalho e dar ali alguns pitacos, né? Então uma pausa aqui rapidinho, uma dica minha que está dentro aqui desse escopo. Quando você estiver escrevendo alguma parte lá do seu TCC, ou do seu trabalho,
você parar por alguns dias, pausa, salva lá, para ali por 2, 3 dias e depois vai ler aquilo de novo. Pode ser que você se surpreenda e fala, putz, como que eu escrevi isso, né? E aí você vai fazendo as correções. Então é sempre interessante dar essa pausa, né? Vai fazer alguma coisa, vai escutar um podcast, vai fazer uma caminhada ou até para por 1 ou 2 dias e depois volta a ler aquilo que você escreveu, que eu tenho certeza que você vai corrigir uma série de coisas. E vamos aqui então para a 11ª dica. Considere os caminhos alternativos para apresentar pesquisas. É importante destacar aqui a importância de outras possibilidades de produção científica, né? Um artigo completo ele consome muito tempo e pode, às vezes, né, ter uma baixa taxa de sucesso. E aí, né, o que você pode fazer também, o que enriquece muito o seu conhecimento nessa área, é você ir para congressos, para simpósios, né, levar lá o seu trabalho científico para apresentação, mesmo que seja, né, uma apresentação por pôster, uma apresentação oral. Aí isso enriquece bastante o seu campo de conhecimento nessa área. E por fim, a 12ª dica, comece a escrever. Não tem muito o que falar aqui, né? Para você ser um bom escritor, você tem que praticar a sua escrita e não é diferente aqui com a escrita científica. Então, se você tem muita dificuldade, comece a ler, comece a escrever, que aos pouquinhos você vai perceber que a qualidade da sua escrita vai melhorando. Beleza? Então vamos aqui para a conclusão do estudo. Então esse artigo fornece dicas importantes em todas as etapas da pesquisa, desde a preparação até a submissão, e o objetivo é fornecer orientação para garantir que mergulhar no mundo da pesquisa e das publicações não precisa ser tão assustador assim quanto parece à primeira vista. Qualquer que seja a motivação de uma pessoa para se envolver com a pesquisa, com um pouco de preparação e leitura, qualquer pessoa entusiasmada pode fazer. Não precisa ser um trabalho exclusivo, né, ou de extrema relevância logo lá no início. Os primeiros passos na pesquisa podem envolver colaboração com os colegas, né, para dividir alguns trabalhos, e o que geralmente acontece lá na iniciação científica e também no TCC. Então a pesquisa leva tempo, né, mas levando em consideração essas dicas, não precisa ser uma tarefa tão cansativa assim. Muito bom! Então vou ficando por aqui e agradeço o apoio da Centauro nesse programa que acredita no 4 de 15 e contribui nessa empreitada da popularização da ciência e promoção da saúde. E finalizando, a apresentação foi feita por mim, Gilmar Esteves, a produção também deste conteúdo e a edição pelo nosso querido professor Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e Marlo Sanuto. Valeu, pessoal, muito obrigado pelo seu download e até a próxima. Forte abraço para vocês.